Olá, meu querido, bom dia. Graça e paz para todos os nossos irmãos que estão no canal do nosso irmão Alberto Lírio, canal Bíblia Clara. Meus queridos, estamos aqui mais uma vez para agradecermos ao nosso Criador por este momento propício e maravilhoso para se gravar um vídeo aqui para mais um entendimento da parte de Deus. Meus queridos, continue dando seu like, que é muito importante em primeiro lugar, se inscrevendo no nosso canal, deixando seus comentários e compartilhando, que é muito importante. Essa planta maravilhosa aqui, graças a Deus. Meu querido, deixa eu te falar uma coisa. Em Efésios, no capítulo 2, do verso 1 ao 10, fala assim: Ele vos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das trevas, o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Entre eles, todos nós também, esse advérbio é muito importante, porque o também é um advérbio ao qual quem está falando está também se incluindo. O advérbio também é muito importante. Ele diz assim: entre eles, todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor e com que nos amou, estando nós, primeira pessoa do plural, que quem está falando está se incluindo, nós, estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Para quem não entende qual é essas regiões celestiais, dá uma olhadinha em Hebreus capítulo 12, versículo 22 e 23. Você vai entender qual é a posição do verdadeiro cristão, as regiões celestiais de que Paulo está falando. Ele diz assim: para mostrar nos séculos vindouros, nós estamos vivendo esse século vindouro, nós do século 21, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Por quê? É pela graça que sois salvos por meio da fé. Veja que aqui não fala que é por meio de religião, não é por meio de denominação, não é por meio de sacrifício nenhum. É pela graça que sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não das obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as obras, para as boas obras, quais Deus preparou para que andássemos nela. Meu querido, uma coisa muito importante e interessante é o que nós temos para dizer aqui. Você já percebeu que, olhando esse texto e analisando ele, o que eu quero dizer? Você já percebeu, meu querido, que aqui, muitas vezes, se você olhar esse texto da maneira que tem que ser olhado, nós vivemos um mundo religioso em que o medo do inferno afasta as pessoas da graça de Deus. Então, as pessoas, os crentes religiosos, vivem hoje com tanto medo do inferno que não deixa eles enxergar o real significado da graça de Deus. Então, o medo do inferno afasta as pessoas da graça de Deus. Olhando isso e observando, você percebe uma coisa, que ninguém serve a Deus pela graça, e sim por constrangimento. É verdade, queridos. Se as pessoas vivem dentro dos templos religiosos, pertencente a uma denominação, pertencente a uma religião, com medo do inferno, onde que você encontra a graça de Deus nisso? Então, o medo do inferno tem afastado as pessoas da graça de Deus. Porque, se você observa, ninguém tem servido a Deus por graça, mas tem servido a Deus
por constrangimento e medo desse inferno. Então, o que acontece aqui? O medo do inferno, queridos, sabe o que acontece com esse medo do inferno? O medo do inferno é o purgatório dos crentes em vida. O purgatório evangélico é o medo do inferno. Então, não tem essa questão de purgatório inventado, né, pela igreja Aicar, né? Então, se você observa, então o purgatório evangélico é o medo do inferno, que faz as pessoas viverem não para Deus, mas sim viverem uma vida inteira tentando não ir para o inferno. Uma vida inteira que gera o quê? Gera um inferno existencial sem tamanho na vida das pessoas. Então as pessoas não deveriam servir a Deus pela graça e por graça? Mas se eu frequento algum tipo de entidade religiosa com medo de um inferno físico, com medo de ser lançado lá nesse tal inferno, então as pessoas estão servindo a Deus é por constrangimento, não é por graça. Querido, na verdade, as pessoas, eles recorrem à graça de Deus por causa do medo do inferno. Você já percebeu isso? Que a religião, ela faz isso com você. Nesse caso, então, se as pessoas recorrem à graça de Deus por causa do medo do inferno, então o que acontece? Então a graça, ela funciona como um antídoto e não por paixão, não por amor e não por entrega, né? Então, nesse caso, a graça de Deus não é a motivação para se adorar ao Criador. Mas ela é o quê? Ela funciona não como motivação, mas ela funciona como defesa contra esse tal inferno. Mas é isso que a Bíblia informa? Não. É isso que a Bíblia ensina? Não. Então, o que está acontecendo com as pessoas? O que está acontecendo? Graça de Deus, nesse caso, não é prazer para os cristãos ou os religiosos. A graça não é prazer, é constrangimento. A Bíblia diz que o verdadeiro adorador, João 4, 23 e 24, ele adora ao Criador em espírito e em verdade. Não é isso? Não é isso? Aquele verdadeiro adorador, aquele que é livre, né? Aquele que é livre, aquele que busca o Criador em todo lugar onde ele estiver, aquele que busca o Criador aonde quer que seja, aquele que é livre, ele busca Deus por graça, sem depender de nenhuma motivação que não seja a própria graça. Agora, se a graça de Deus não é a motivação, e sim a defesa contra o inferno, então a graça de Deus, ela deixa de ser prazer, ela vira um constrangimento. Você pergunta, meu querido, por que você vai na igreja, que eles chamam templo, né, CNPJ, de igreja, não é isso? Você vai lá por quê? Não, porque lá eu sou salvo, eu estou livre do inferno, eu não vou ser lançado no lago de fogo, eu vou ser salvo em Cristo, né? Então, se a graça de Deus, ela deixa de ser prazer e ela passa a ser constrangimento, então o inferno, ele nunca sai da alma dessas pessoas. Enquanto elas se dizem salvas, e manda outros para o inferno, ela não funciona como a graça. Ela não funciona como prazer. Ela só está sendo mais um caso de constrangimento. Esta é a diferença. Por isso, Paulo, quando escreveu aos crentes de Éfeso, ele disse que o Espírito
que agora opera nos filhos da desobediência, entre eles, todos nós, eles lá, né, também antes andávamos no desejo da nossa carne, fazendo a vontade da carne. Mas ele disse assim, no versículo 8 do capítulo 2, pois é pela graça que sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é um dom de Deus. Então essa graça que o sistema religioso ensina, que eles vivem, mas na verdade não é graça, é constrangimento. Porque se eu frequento uma denominação, eu frequento uma entidade religiosa, porque eu tenho que ficar livre do inferno, sepultura, né? Eu tenho que estar livre do lago de fogo. Então, se eu tenho que frequentar por causa disso, graça não é graça, ela é constrangimento. Ela deixa de ser prazer, passa a ser constrangimento. Sabe o que é graça como prazer? Sabe o que é graça como prazer? Como motivação? Sabe o que é? É você viver livre, adorando ao eterno Criador na beleza da sua santidade. Na sua casa, no seu trabalho, no mar, viajando, andando de avião, andando de bicicleta, andando de carro, andando de moto, você tomando banho na praia, tomando banho no rio, na lagoa, você se divertindo, você e sua família. Mas se você é um salvo em Cristo, é porque eles não explicam a questão da salvação. A salvação, qualquer dia eu vou fazer um vídeo sobre isso. Salvação que era pregada antes do juízo, era a salvação do juízo, salvação da grande tribulação. A salvação pregada depois do juízo, que foi ensinado, nada tem a ver com o juízo, porque o juízo já tinha passado. Agora essa salvação, sabe qual era que eles pregavam? Por exemplo, o seu espírito, ele já é salvo desde o momento em que você nasce. Porque o seu espírito nunca teve na balança com respeito à salvação ou condenação. Ah, mas eu vou ser salvo. Você pergunta um crente religioso, fala assim, meu querido, você é salvo? Ele fala, sim. Aí você fala, salvo de quê? Ele não consegue te responder. O máximo que ele vai dizer, você é salvo do inferno. Mas que inferno? Quem vai ser salvo do inferno? Porque inferno é sepultura. Quem? Então, querido, não frequente uma denominação, um CNPJ, por constrangimento. Se você ainda faz isso, você não entendeu nada da graça de Deus. Nada. Não use a graça de Deus como constrangimento. Use a graça eterna, como motivação, como prazer. Lembre-se que o verdadeiro adorador, ele adora a Deus em espírito e em verdade. Não se esqueça disso. Então eu quero deixar para você, a nossa carne física, ela vai descer para o inferno, que é a sepultura, né? Muita gente fala 7 palmos de terra, mas o nosso espírito, a partir do momento que eu paro de respirar, o meu sangue, ele endurece nas minhas veias, porque faltou oxigênio. E de onde vem o oxigênio? Que faz o meu sangue ficar líquido e circular no corpo? Esse oxigênio que eu respiro. Acabou o oxigênio dentro do meu corpo, acabou o ar no pneu, acabou a gasolina no tanque, acabou a água na caixa d'água. É isso aí, queridos. Todo ser humano vai para o inferno, porque inferno é sepultura. Para com isso de pensar que o inferno existencial é o inferno lá do purgatório, que o inferno é um lugar que você vai ser lançado se você não adorar a Deus num templo, num assalpão, ou alçapão, né? Para com isso. Então deixa de pensar besteira e estude a Bíblia e aprenda que graça de Deus não é, nem foi, nem será constrangimento. Ou você serve a Deus por prazer, use a graça de Deus como motivação e não use ela como constrangimento. Se você acha que você é obrigado
a frequentar um local físico por constrangimento, porque é assim que os líderes fazem com as pessoas. Se você não frequentar a igreja, se você sair da igreja, porque sair da igreja para eles é você deixar de frequentar um templo físico. A Bíblia diz que é o contrário. Não tem como igreja ser desigrejada. Porque igreja são pessoas. Porque igreja são pessoas. Hebreus 3:6. Nós somos a casa de Deus. Queridos, deixe o seu like, seus comentários, se inscreva no canal e nos ajude. Amém? Graça e paz para todos. E olha, resumindo, eu quero resumir aqui falando uma coisa. O inferno morreu em Cristo, ungido, né, de algo, o nosso Criador. Inferno morreu. Inferno é sepultura, tá bom? Por isso, Cristo falou com Pedro: Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Edificou, né, a igreja dele, e as portas do inferno, que no caso é sepultura, não ia prevalecer contra ele ou contra ela, né, a igreja. A sepultura, ela só prevalece contra aqueles que não têm o Espírito de Deus em si, ou nele ou nela, tá bom? Agora, nós que somos filhos do Eterno, a matéria fica, mas o nosso espírito, ele volta para o seu lugar de origem. Graça e paz. Amém.